Olha só que doideira. Imagina um ateu, daqueles bem convictos que passou a vida toda dizendo que não existe nada sobrenatural, e de repente ele é levado por anjos para uma entrevista com Deus. Parece coisa de filme, né? Pois é, mas essa é a premissa, pra lá de surpreendente, do livro O Repórter de Deus, que a gente vai analisar hoje. Fui abduzido. A história já começa com essa frase, jogando a gente direto no meio do caos do protagonista. E não é um sonho. Para ele, a linha entre o real e o impossível simplesmente sumiu. Uma jornada completamente surreal está prestes a começar. E, claro, a nossa curiosidade também. Então, vamos começar com a primeira parte, que é esse encontro totalmente inesperado. Aqui, a gente entra no grande paradoxo da história. Pensa só, como é que um homem que baseou a vida inteira dele em negar a existência do céu reage quando se vê, de repente, bem no meio dele, na tal da cidade celestial? Aí fica a pergunta, né? Por que ele? E a resposta é a ironia central de toda a história. Olha que interessante, ele não foi escolhido apesar de ser ateu, mas justamente por causa disso. A lógica que o livro apresenta é que só alguém sem nenhuma crença anterior, sem nenhum filtro religioso, poderia ser um repórter imparcial de verdade. Alguém que não ia, sei lá, romantizar ou distorcer as coisas. Bom, agora a gente entra na segunda parte, que é o coração da narrativa, as perguntas para o Criador. Já pensou na oportunidade de fazer qualquer pergunta, qualquer uma mesmo, direto para a fonte de tudo que existe? Pois é exatamente isso que acontece nessa entrevista no Trono do Universo. Ali, alguns dos maiores mistérios da humanidade são colocados na mesa. E a primeira pergunta do nosso repórter já vai direto num ponto que sempre gera debate entre ciência e fé. E os dinossauros? Se a história da criação foi como a gente conhece, onde é que esses bichos pré-históricos se encaixam nisso tudo? A resposta que ele recebe, olha, é no mínimo surpreendente. A resposta que dão para ele é a chamada teoria da recriação. O livro vem com uma ideia bem radical, que é a seguinte: a Terra que a gente conhece não seria a original, mas uma versão recriada depois da queda de Lúcifer. E nesse mundo que existia antes, os dinossauros e outras criaturas pré-históricas viviam, supostamente, como companheiros do anjo que depois veio a cair. Saindo da pré-história, a conversa vai para um lado bem mais filosófico e toca na pergunta que talvez seja a mais difícil de todas: o problema do mal. Quer dizer, se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento e maldade no mundo? A resposta que o livro dá se baseia em duas ideias principais. A primeira é o monergismo, que, trocando em miúdos, quer dizer que Deus está no controle soberano de tudo. E a segunda é que, para a adoração ser de verdade, ela precisa ser uma escolha. Um robô programado para amar não ama de verdade, certo? Então a liberdade de escolha foi dada e, com ela, inevitavelmente, veio a possibilidade de escolher o mal. E aí, na terceira parte, a história toma um rumo bem mais sombrio. Uma entrevista com o próprio mal. Porque, para entender a origem do mal, não adiantava só falar com o Criador, né? O nosso repórter precisa descer ao submundo para ouvir a outra versão da história, direto da fonte. O que ele descobre é que o grande conflito cósmico gira todo em torno do livre-arbítrio. De um lado, o propósito do céu é ser adorado por seres que escolhem isso livremente. Do outro lado, Lúcifer revela que o objetivo do inferno é justamente sabotar essa escolha, corromper a humanidade antes que ela tenha a chance de escolher. Então, o Lúcifer revela qual é a estratégia dele, com 4 frentes para corromper a humanidade. Primeiro passo: atacar a mente, com filosofias que dividem e negam a verdade. Segundo, se infiltrar na cultura, com ocultismo e esoterismo. Terceiro, causar o caos, incitando guerras políticas entre as nações. E por último, quarto passo, levantar religiões falsas para desviar a fé. É uma estratégia com vários lados, feita para confundir, dividir e afastar as pessoas. E um detalhe importante aparece durante essa visita. Aquele lugar não é o inferno final. É descrito como algo parecido com o que os gregos antigos chamavam de Hades, um lugar de tormento parcial, tipo uma sala de espera antes do juízo final. Tudo isso nos leva para a quarta parte, que é onde essa jornada cósmica se conecta de vez com o mundo real. A crise da fé moderna. O livro usa toda essa experiência fantástica para fazer uma crítica bem dura de como o cristianismo é praticado hoje em dia. E aqui vem o ponto central. O livro argumenta que aquela estratégia do Lúcifer está funcionando e bem dentro da própria igreja. A crítica vai direto para um evangelho fácil, sem sacrifício,
para a teologia da prosperidade, que basicamente faz de Deus um servo dos desejos humanos, e para líderes que parecem mais preocupados com poder, fama e dinheiro do que com a verdade. É um cenário onde a emoção acaba tomando o lugar da fé de verdade. Tem uma citação do teólogo John Stott que aparece no livro que resume o problema de uma forma muito clara. Basicamente, se a gente começa a ver o pecado só como um deslize e não como uma rebelião, e vê Deus só como alguém que perdoa tudo e não como alguém que se indigna com o erro, bom, aí a cruz perde o sentido, né? O sacrifício central da fé acaba parecendo supérfluo. E assim a gente chega na última parte, a pergunta final. Depois de toda essa jornada cheia de revelações, qual é o verdadeiro propósito de tudo isso? Qual é a grande lição que o repórter, e por extensão quem está lendo, deve tirar? A lição final não é simplesmente que Deus existe. O que o narrador entende é que a verdadeira batalha espiritual é muito mais sutil. O inimigo mais perigoso não é a falta de fé, a descrença total. Na verdade, é uma fé distorcida. É um tipo de evangelho que tem cara de cristianismo, mas que no fundo serve a outros interesses. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. O mais irônico é que a jornada de um ateu termina com uma pergunta que não é para ele, mas para os que creem. No mundo cheio de versões fáceis, de versões materialistas da fé, a questão que fica no ar é: será que a fé que se pratica hoje em dia ainda está no caminho certo?